Olá, equipe! Eu sou a Daniela Gomes, sou fonoaudióloga, especialista em disfagia em voz e responsável técnico pelas equipes de fonoaudiologia da Fonoclese e da Clesfísio. E hoje nós vamos conversar sobre o protocolo de prevenção ao risco de aspiração broncopulmonar. Este foi um protocolo desenvolvido junto com a equipe multiprofissional e ele vai ser apresentado dividido em 5 partes: objetivo, campo de aplicação, descrição detalhada, fluxos e anexos. E ele tem como objetivo prevenir a aspiração broncopulmonar com ações preventivas, diminuindo a incidência da pneumonia aspirativa. Qual é o impacto direto? Na segurança do paciente. Então, respeitando a meta internacional de segurança do paciente, prevenir a aspiração broncopulmonar também é uma ação importante. Diminuindo a incidência desse evento adverso, que também favorece na redução do tempo de permanência hospitalar e também nos custos diretos com a internação desse paciente. O campo de aplicação inicialmente será realizado nas unidades de atendimento adulto, UTI, pronto-socorro e nas clínicas. Este protocolo tem como fatores de risco divididos em 3 etapas, que nós vamos falar sobre a condição física, que tem correlação com os procedimentos ou traumas orais, esofágicos ou das vias aéreas, as cirurgias diretas de cabeça e pescoço, bucomaxilofacial e as cirurgias orais. Ele também pode estar como fator de risco de condição física as doenças pulmonares, neurológicas e neoplásicas, que estão associadas às doenças pulmonares, como o DPLC, por exemplo, os AVEs e traumas cranianos e também as neoplasias de uma forma geral. As doenças do refluxo gastroesofágico, as doenças de motilidade, as alterações de motilidade gastrointestinal diminuída com a distensão abdominal. A idade, só o fato do paciente ser idoso, ele já é predisposição para alteração da deglutição por conta do enfraquecimento da musculatura e também da redução da própria sensibilidade. E os pacientes gravemente enfermos que não têm condições de alimentação. Com relação ao estado clínico, os fatores de risco são rebaixamento do nível de consciência com Glasgow abaixo de 12, sinais e sintomas de alteração no momento da deglutição. Então, por vezes o paciente já tem queixas de dificuldades de engolir, ele refere que sente dificuldades, que tem engasgos frequentes, ou tosse, ou pigarro, e esse paciente já refere, por exemplo, o alimento parado na garganta, dificuldade de deglutir o alimento, dificuldade de deglutir a medicação e até o engasgo e a dificuldade na deglutição do líquido. Submetidos à ventilação mecânica com um período maior do que 48 horas, então o paciente que fica entubado por mais de 48 horas, é extremamente importante a avaliação fonoaudiológica para saber se houve redução da sensibilidade ou da mobilidade dessa musculatura responsável pela deglutição. Aquele paciente que tem história prévia de aspiração broncopulmonar com pneumonias recorrentes, internações recorrentes, pacientes com medicamentos inibidores da bomba de próton, sedativos, opioides, bloqueadores neuromusculares, pacientes com complicações da anestesia, tosse diminuída ou ausente e náuseas e vômitos, também um paciente em risco de macroaspiração. Com relação à condição nutricional, o estado nutricional do paciente. Nutrição, qualquer via de alimentação interal, o paciente, quando ao retorno das atividades de alimentação via oral, é necessário incluir o paciente ao protocolo para que ele possa receber a assistência fonoaudiológica para esta transição. O paciente que apresenta náuseas e vômitos é um paciente que não consegue fazer a retenção do alimento no estômago, entrando em processo de desnutrição, desidratação e até também não conseguindo ingerir a medicação necessária nesta internação. E o paciente com desnutrição, desidratação, caquexia e sarcopenia. Então, esses são os fatores de risco
que, adicionados aos fatores de risco, a elegibilidade, associadas à elegibilidade, então nós descrevemos quais são os fatores de risco e agora nós teremos quais são os itens de elegibilidade para correlacionar os dois fatores e para que a gente possa incluir o paciente no protocolo. Elegibilidade: se o paciente estiver em via oral, apresentando engasgo na alimentação, tosse durante a alimentação, pigarro durante e após a alimentação, então aquele paciente que come e fica o tempo todo tentando fazer a limpeza de vias aéreas, pigarreando para ver se limpa, o paciente que tem redução da queda da saturação de oxigênio em mais de 2 pontos, também associado à alimentação, o paciente que apresenta qualidade vocal molhada, que é aquele borbulho que fica durante a alimentação ou até após. Você conversa com o paciente, você percebe que a voz dele tem um borbulho diferente, que a impressão é que se ele fizer um pigarro ele vai conseguir limpar, mas por muitas vezes até a tentativa de tossir ou pigarrear, ele não consegue realizar a limpeza por completo. O paciente que apresenta sudorese, tempo de refeição aumentado ou até resíduo de alimento dentro da boca. Parece mais que é um sofrimento alimentar do que um prazer durante a refeição. Ele fica lutando para conseguir ingerir alguma porção de alimento e mesmo assim ele apresenta vários sinais que podem estar associados à disfagia, que é a alteração durante o processo de deglutição. Se o paciente tiver em via alternativa, seja ela sonda nasointeral, sonda nasogástrica ou gastrostomia, esse paciente precisa ser incluído ao protocolo quando ao retorno da alimentação via oral. Ou aquele paciente que tem o diagnóstico de pacientes paliativos, mas que conseguem ainda ingerir algum tipo de alimentação. Então, ele também é inserido para que o fonoaudiólogo avalie e dê alguma oferta para que ele consiga comer só por prazer. E a alimentação, a nutrição, a hidratação e a entrada de medicação diretamente pela gastrostomia ou pela sonda. Então, ele permanece em uma dieta mista, só por prazer na alimentação via oral. E se o paciente for risco de macroaspiração, associado à êmese, ao próprio vômito, associado a algum procedimento, alguma intercorrência com a presença de sangue nesta região da orofaringe, em que o paciente tenha o risco de broncoaspiração ou que venha o sangue de algum lugar por alguma intercorrência, então este paciente que tem o risco de macroaspiração de sangue, ou o paciente com refluxo de dieta. Então, aquele paciente que já apresenta aquela dificuldade e durante a aspiração é evidenciado presença de dieta nas vias aéreas, pode ser evidenciado pela traqueostomia ou pela própria aspiração. Então, a presença de dieta é um sinal de que este paciente está com alteração, com risco de macroaspiração, que é esta aspiração de grande volume, seja ela de refluxo, de sangue ou de vômito. A broncopneumonia aguda, que é este evento de entrada nas vias respiratórias com a chegada no pulmão, esta broncopneumonia aguda com o dano alveolar difuso são as formas mais comuns observada na morte do paciente associada à broncoaspiração. O volume e a contaminação deste fluido que adentra ao pulmão, ele pode trazer uma intercorrência muito grande a este paciente, uma lesão que pode levar o paciente a óbito. Então, o paciente, ele tem os fatores de risco associados à elegibilidade e é incluído ao protocolo. Neste momento, medidas preventivas precisam ser tomadas imediatamente para que esse paciente se mantenha em segurança. Quais são as medidas preventivas?
Primeiro, sinalização do risco de broncoaspiração na placa do plano assistencial do dia, sinalização do risco de broncoaspiração na dieta do paciente elegível, aquele paciente que se mantém em via oral, sinalização do risco no prontuário eletrônico do paciente, manter este paciente em decúbito acima de 30 graus, exceto aqueles casos que têm contraindicação, e alteração do nível de consciência, suspender imediatamente a dieta via oral. Se o paciente tiver em alimentação exclusiva via oral e tiver redução do nível de consciência, esse paciente precisa ser avaliado pelo médico antes de realizar qualquer ingesta de alimento, medicação ou água diretamente pela boca. Nas medidas preventivas, se o paciente estiver em via oral exclusiva e na avaliação do médico ele definir que é seguro manter este paciente em via oral exclusiva, porque não necessariamente esse paciente precisa ficar em jejum ou ir direto a uma via alternativa. Esse paciente, se estiver lúcido, consciente, contactuante e pela avaliação do médico tiver condições de manter em alimentação via oral, esse paciente ele precisa de uma medida preventiva até a avaliação da fonoaudióloga. E a medida preventiva imediata é involuir essa dieta na consistência pastosa e o líquido na consistência mel. Esta é a consistência mais segura para manter um paciente em via oral. Ministrar a dieta via oral em decúbito 60 a 90 graus. Esse paciente precisa estar sentado com a cabeça neste ângulo para que ele não apresente nenhum tipo de inclinação ou da cabeça ou do próprio corpo e até a alimentação do paciente deitado, mesmo que haja colocação de travesseiros ou almofadas atrás, não é seguro o paciente estar inclinado para trás durante a alimentação via oral. Ofertar o alimento somente se o paciente estiver alerta e contactuando, orientar o acompanhante quanto ao modo de oferta, higiene oral 3 vezes ao dia, seguindo os protocolos operacionais, e não ministrar a dieta quando o paciente apresentar sonolência, rebaixamento do nível de consciência, agitação motor ou confusão mental. Esse paciente precisa estar contactuando e colaborativo para que você possa ofertar o alimento em segurança, garantindo que ele vai deglutir o alimento, que ele está respondendo a ordens simples e que ele vai deglutir o alimento em segurança. Se o paciente estiver em via alternativa ou se houver indicação imediata de via alternativa, se ele não tiver, realizar a passagem da sonda, realização do raio-x para checar o posicionamento, aguardar a liberação médica para infundir a dieta e realizar o teste da ausculta antes da instalação. Solicitar a avaliação da equipe da nutrição e manter os procedimentos de segurança conforme orientação. Solicitar a avaliação da fonoaudióloga quando houver liberação médica para a transição desta sonda para a via oral. Se o paciente estiver em ventilação mecânica, seja por intubação orotraqueal ou pela traqueostomia, implementar as medidas de prevenção associada à PAV, manutenção da pressão do cuff, das cânulas de intubação ou da de traqueostomia, de 20 a 30 centímetros de água em paciente adulto. Higiene oral pelo menos 3 vezes ao dia, de acordo com o POP, e solicitar a avaliação da fono também quando esse paciente for estubado, para que haja avaliação na segurança desta ingesta da via oral, este retorno da alimentação via oral, seja qualquer tipo de teste a ser realizado, seja com água, com gelatina, com pastoso, é importante que esta avaliação seja realizada pelo fonoaudiólogo e os pacientes traqueostomizados também. Os pacientes traqueostomizados que estiverem em condições de retorno de alimentação via oral, é extremamente importante que a avaliação do fonoaudiólogo seja inicial para que haja orientação quanto ao fechamento da traqueostomia no momento da deglutição,
para gerar uma pressão subglótica, que é extremamente importante para a segurança do paciente e também para que essa transição aconteça de uma forma segura, seja pelo teste do Blue Dye, seja pelo teste de alimentação. Então, qualquer alimento, qualquer medicação, líquido, é importante que haja primeiro a avaliação do fonoaudiólogo. Se o paciente for risco de macroaspiração, evitar a ventilação mecânica não invasiva, avaliar a necessidade de interromper a dieta enteral, manter o paciente em decúbito lateral, para que se este grande volume vier para a região da orofaringe ou da boca, este paciente consiga tirar este volume sem broncoaspirar, porque cada vez que ele inspira, ele puxa, além do ar, todo o conteúdo que está nessa região adentra a via respiratória, as vias aéreas. Então, este paciente, manter o paciente em decúbito lateral. Se não tiverem, se houver alguma contraindicação para este decúbito, utilizar a posição de Trendelenburg invertida de 30 a 45 graus e iniciar o tratamento conforme a prescrição do médico. Então, essas são as medidas preventivas importantes para que sejam aplicadas assim que o paciente for identificado pelos fatores de risco e pela elegibilidade, essas medidas preventivas serem aplicadas imediatamente para a segurança do paciente. Então, agora nós vamos falar sobre a descrição das responsabilidades de cada equipe. A equipe médica, avaliação clínica e acompanhamento da prescrição médica do paciente, prescrevendo involução da dieta nos casos dos pacientes que forem permanecer em dieta via oral, jejum ou passagem de sonda nasointeral para os pacientes elegíveis para o risco de aspiração broncopulmonar, checar o posicionamento da sonda após confirmação do raio-x, registrando em prontuário, orientar o paciente e o acompanhante sobre o procedimento que vai ser realizado e solicitar o parecer do fonoaudiólogo para poder acompanhar este paciente durante todo esse período. As responsabilidades da equipe da enfermagem. Identificar o paciente em risco pelo diagnóstico de enfermagem, elegibilidade do plano assistencial, critérios de risco, comunicando o médico sobre esta conduta, utilizando os critérios de elegibilidade para evidenciar o risco de aspiração broncopulmonar, solicitando avaliação da fisioterapia de acordo com esses critérios. Por exemplo, se o paciente adulto apresentar uma frequência respiratória maior do que 20 e uma saturação de oxigênio menor do que 92%, mantendo o decúbito do paciente acima de 30 graus, atenção às contraindicações, registrando pausa da dieta no procedimento de decúbito zero, vigilância do paciente, cuidados com os dispositivos como bique e sonda nasointeral, realizando as ações preventivas e orientação ao paciente acompanhante ou cuidador e realizando também o registro em prontuário. Responsabilidades da equipe da fisioterapia: avaliar e tratar conforme os protocolos específicos, cuidados com a pressão do cuff, seja na cânula de intubação ou na cânula de traqueostomia, manter o decúbito do paciente acima de 30 graus, orientar paciente acompanhante e cuidador com registro em prontuário e solicitar a avaliação do fonoaudiólogo quando houver liberação médica para a transição. Responsabilidade da equipe de fonoaudiologia: realizar avaliação fonoaudiológica, orientando e treinando o paciente, acompanhante e cuidador, realizando o registro em prontuário, sugestão de via alternativa quando o paciente for incapaz de manter a nutrição, hidratação e ingesta de medicação por via oral exclusiva, prescrição e liberação de dieta via oral, determinando a consistência segura quando o paciente é elegível para manter via oral, com registro em prontuário e comunicando sempre a nutrição, quais são os tipos de alimento que este paciente é capaz de engolir neste momento. As responsabilidades
da equipe de nutrição. Se o paciente estiver em via oral, evoluir a consistência da dieta pastosa batida com líquido espessado na consistência mel até a liberação médica e do fonoaudiólogo. Realizar a prescrição dietética de acordo com as recomendações de consistência da fono. Identificar as baixelas dos pacientes de risco para aspiração broncopulmonar com etiqueta com os seguintes dizeres: risco para aspiração broncopulmonar. Orientações aos pacientes, acompanhantes e cuidadores e registro em prontuário. Responsabilidades da equipe da farmácia. Direcionar e administrar de forma segura o medicamento ao paciente disfágico, considerando o grau de disfagia que impeça o paciente de receber a medicação via oral. Ajustar a administração oral para da forma farmacêutica adequada. E considerar a modificação da classe terapêutica, avaliando a biodisponibilidade do fármaco, verificando a integração fármaco-fármaco e fármaco-nutriente e adequar o esquema posológico caso necessário. Orientar, capacitar os acompanhantes para manipulação e administração correta dos medicamentos. Desta forma, nós estamos trabalhando até este momento para a prevenção ao evento. Então, toda essa manipulação dos fatores de risco, da elegibilidade, das medidas preventivas e a responsabilidade de cada equipe para manter este paciente sem a ocorrência do evento adverso. Porém, se o evento adverso acontecer, precisa ser realizado o manejo da ocorrência. O manejo da ocorrência de aspiração broncopulmonar é a seguinte: ação emergencial, se o médico não estiver na unidade e deteriorização clínica, acionar o código amarelo no ramal 7777. Se houver evolução para parada cardiorrespiratória, acionar o código azul no ramal 9999. Se houver a atenção imediata ao paciente, suspender a dieta, seja ela qual for. Se for via oral, via alternativa, a dieta precisa ser interrompida imediatamente. Avaliar o padrão respiratório, realizando a aspiração das vias aéreas imediata para retirada deste volume das vias respiratórias. Comunicar o médico assistente e o fisioterapeuta, abertura da ficha de notificação de broncoaspiração. Então, só com a abertura da ficha, nós poderemos controlar no indicador os eventos que podem ter ocorrido ainda no hospital neste momento. Elevar o decúbito acima de 30, caso ainda não esteja, exceto os pacientes que têm contraindicação, e comunicar o evento da broncoaspiração para o nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, através da solicitação dos pareceres, para que as equipes se envolvam neste processo, mesmo que o paciente ainda esteja no momento da ocorrência. Desta forma, finalizamos o campo de aplicação. Agora vamos falar da descrição detalhada do protocolo. Primeiro vamos conversar sobre a aspiração broncopulmonar, que ela consiste na inalação de secreção orofaríngea, gástrica, saliva, sangue, líquidos e alimento para a laringe e o trato respiratório. Faz-se necessário o gerenciamento do risco da aspiração broncopulmonar, identificando o paciente com disfagia orofaríngea, que é considerada microaspiração, porque ele representa pequenos volumes de alimento que vão escorrendo para a via respiratória e o paciente vai desenvolvendo uma alteração a longo prazo, a médio prazo. Tem volumes maiores que podem até apresentar alterações a curto prazo, mas em geral é considerada microaspiração porque o paciente vai ingerindo o alimento e ele vai adentrando a via respiratória dia após dia, mês após mês, semana após semana.
Transição de vias de alimentação. Quando o paciente entra em via alternativa, ele deixa de fazer o movimento desta região da boca e da orofaringe. Esses movimentos, eles garantem a manutenção da força muscular e da sensibilidade. Então, aquele paciente que ficou em intubação orotraqueal por muito tempo, só com o tubo posicionado nesta região da musculatura, adentrando a via respiratória, a laringe, a traqueia, esse paciente ficou com a musculatura por muito tempo inativa, sem nenhum estímulo gustativo, nenhum estímulo motor e nenhum estímulo de sensibilidade. Então essa musculatura ela fica enfraquecida ao ponto de não ser capaz de retornar às suas atividades num estalar de dedos. Então o paciente é estubado e ele precisa de um tempo e de uma avaliação para que haja até as orientações que podem ser feitas pelo fonoaudiólogo para que ele consiga fazer alguns exercícios, algumas atividades de deglutição de saliva, por exemplo, e possa retornar à atividade deste músculo com segurança para que ele consiga fazer a proteção das vias aéreas antes do alimento escorrer diretamente para adentrar ao esôfago. O evento de macroaspiração, que é o vômito, refluxo ou sangue, através da implantação dessas ações preventivas que nós acabamos de conversar. Este evento adverso pode levar o paciente a apresentar desconforto durante a alimentação, desnutrição, desidratação, problemas pulmonares, pneumonia aspirativa e até a morte. Então, aquele paciente em sofrimento alimentar, aquele paciente que vai engolindo e vai engasgando e vai tossindo, pigarro, este é um paciente que ele não está conseguindo ingerir a quantidade necessária de aporte nutricional, não está conseguindo deglutir a quantidade necessária de líquido e nem a medicação. Então esse paciente, além de não estar ingerindo o seu aporte nutricional, hidratação ou a medicação, esse paciente ele está em risco ainda de uma infecção pulmonar. Então esse paciente é o principal para que a gente faça a identificação, porque uma abordagem fonoaudiológica, seja para evoluir a dieta, seja para modificar a forma de alimentação, seja para modificar a alimentação, seja para indicar a via alternativa, é a melhor forma da gente resolver essa questão deste paciente que pode estar em risco diante dos nossos olhos dentro das unidades de internação. Agora, para entendermos melhor a microaspiração, devemos saber que essa microaspiração pode ocorrer com a saliva, as secreções ou o alimento. Na observação da anatomia da cabeça e pescoço, esta imagem em azul, ela define o alimento, a saliva ou as secreções que estão dentro da boca e são direcionadas diretamente para o esôfago, fechando a via respiratória e a nasofaringe. Acontece que a anatomia e a fisiologia básica desta região, algumas porções elas acabam dividindo o mesmo trajeto anatômico. Então, no caso da anatomia da respiração, o nariz e a boca, a orofaringe, laringe, traqueia e bronquíolos e brônquios. No caso das vias digestórias, a boca e a orofaringe, elas acabam dividindo a mesma porção com relação às vias respiratórias. Então, boca, orofaringe, entrada do esôfago, aí esôfago, estômago e o processo digestório. Então, no que se refere às condições anatômicas de boca, nariz e orofaringe, elas acabam dividindo o mesmo trajeto com o alimento que adentra a boca ou as secreções nasais que descem para a orofaringe e devem ser deglutidas. Não, neste caso de dificuldade, essas secreções, alimento ou saliva, elas podem adentrar a via respiratória, que é uma via que permanece constantemente aberta para o fluxo respiratório e na hora da deglutição ela deve se manter fechada para que o alimento seja direcionado para o esôfago.
Então, na microaspiração, ela deve ser uma somatória de sinais e sintomas clínicos durante a alimentação, pois a disfagia ela significa a dificuldade na deglutição e dificuldades para engolir. Então, a disfagia em si, ela é a dificuldade na manipulação deste alimento na boca, pode ser a dificuldade de engolir este alimento ou de realizar a limpeza desta região para que a via respiratória possa manter o seu fluxo sem nenhum tipo de conteúdo ou risco deste conteúdo adentrar a via respiratória por aspiração. Então, quando o paciente inspira e puxa o ar, este alimento, esta secreção, este fluido ou a saliva pode adentrar a via respiratória junto com esse fluxo aéreo. A disfagia, ela existe dois tipos básicos, que é a disfagia orofaríngea, que ela está relacionada com a dificuldade na mastigação e na limpeza da região da boca e da orofaringe, e também com o fechamento da laringe na sua porção total, para que haja o direcionamento desse alimento direto para o esôfago e que não adentre a via respiratória. Então, a laringe é um órgão extremamente importante na proteção. Quando ela faz o fechamento e a elevação, ela protege o pulmão na hora da deglutição. Mas também não pode ter resíduos que ficaram nesta região, porque durante o fluxo inspiratório ele pode adentrar as vias respiratórias. E também temos a disfagia esofágica ou esofagiana, que é uma disfagia que ela acontece na porção mais baixa, no momento em que o alimento escorre até ou é levado na sua transição até o estômago. Aqui nós temos um exemplo de deglutição normal, em que o alimento adentra a boca, existe o vedamento do lábio, o momento da mastigação em que a língua faz a porção de lateralização deste alimento de um lado para o outro. Este alimento é posicionado no centro da língua e o vedamento das vias nasais através do palato e da ejeção deste alimento diretamente para o estômago. Então, nós vamos repetir o vídeo. O alimento adentrando a boca, vedamento labial, importante para gerar pressão durante a deglutição. O paciente realiza a movimentação na mastigação. Existe o fechamento da nasofaringe, o direcionamento deste alimento para a orofaringe, fechamento da laringe, abertura do esôfago e o direcionamento do alimento para o estômago. Este é o fluxo de deglutição normal. Aqui nós temos uma imagem em videodeglutograma, também de uma deglutição normal, que é a retenção do líquido na boca e a ejeção direta deste líquido, não restando nenhum resíduo nas porções de orofaringe, base de língua. Esta é a deglutição de um alimento um pouco mais consistente. Vamos repetir o vídeo. Líquido, a retenção deste líquido dentro da boca, posicionamento da cabeça e a deglutição com a limpeza total deste líquido. Agora um alimento mais consistente, mais pastoso, em que tem a retenção e a deglutição imediata também, considerada como uma deglutição normal com a limpeza da cavidade oral e da orofaringe de uma forma completa. Aqui neste vídeo a gente vai poder observar um paciente com dificuldade da mesma forma, via respiratória ainda aberta, o alimento já escorreu e somente pequenas porções são deglutidas, o alimento adentra a via respiratória e esse fecho que pode ser observado dentro da laringe já é uma aspiração deste alimento para o pulmão. Vamos repetir o vídeo. O alimento, a via respiratória está aberta, esse alimento se acumula no esfíncter, adentra a via respiratória, já é broncoaspirado, o paciente está assintomático, ele não está realizando nenhuma tosse, isso chama aspiração silente, e o alimento mantém-se retido nos seios piriformes e não é realizada a limpeza total deste alimento.
Agora nós vamos para um quarto exemplo, em que o paciente também já tem resíduo de alimento, o alimento está parado na porção da orofaringe, ele não tem deglutição completa, o alimento mantém-se parado e em maior proporção. Então vamos repetir o vídeo. Esse paciente já tem um resíduo e conforme ele vai deglutindo, este alimento vai acumulando na mesma porção. Então, isso que nós definimos como disfagia pode acontecer em outras proporções. Ela pode ser um pouco mais grave ou um pouco mais leve. Ela pode ocorrer de forma sintomática, então cada vez que o alimento entra na via respiratória, o paciente desencadeia tosse ou engasgo. E ela pode acontecer de forma absolutamente assintomática, como é muito observado nos pacientes traqueostomizados ou aquele paciente que acabou de passar pelo processo de extubação, em que a sensibilidade da laringe ela está prejudicada, ou pela presença do tubo, ou pela falta do fluxo aéreo. Quando o paciente está traqueostomizado, o fluxo ele permanece aqui, ele não passa na via da laringe. Então, neste momento, sensibiliza a laringe e o paciente broncoaspira sua saliva, ou até no retorno da alimentação ele tem dificuldade na retenção deste alimento ou na segurança, ele não mantém essa laringe fechada e quando o alimento adentra ele não tem a sensibilidade preservada. Nos casos de macroaspiração, a definição é a mesma, né? O paciente macroaspira um grande volume, que pode ser de vômito, sangue ou próprio refluxo da dieta. Ele é um evento único que pode desencadear imediatamente a pneumonia aspirativa. E no caso de transição, também, né? A transição apresenta um risco iminente de microaspirações, que pode ser em pequenos ou médios volumes, né? Ele não chega a ser uma macro, mas ele pode não ser tão pouco volume, involuindo o estado geral do paciente, aumentando o tempo de internação e o uso de medicação. Então, por vezes, o paciente está naquele momento realmente de transição, que ele está melhor clinicamente, que ele permanece em via alternativa, mas que ele já está naquele momento que ele pode retornar à via oral. Então, se ele não fizer essa transição de forma segura, existe um grande risco deste paciente involuir de novo e se manter internado por este evento que pode ocorrer. Os pacientes traqueostomizados também são pacientes elegíveis à avaliação fonoaudiológica com relação à via oral e à transição da própria via respiratória. Os desmames de traqueostomia também são importantes à avaliação fonoaudiológica para que seja feita a avaliação de toda essa porção de via aérea superior, trazendo mais segurança a esse processo de desmame. O paciente pós a extubação orotraqueal, paciente traqueostomizado em consistência inadequada ou evolução da via alternativa. A consistência inadequada é aquele momento que o paciente engasga com uma consistência e não mais com a outra. Então, por exemplo, o líquido é uma das últimas consistências que são liberadas para o paciente, o sólido também, porque por vezes um pastoso, um cremoso, é mais fácil dele ter a percepção e iniciar a via oral com este tipo de consistência. Agora, com relação aos fluxos, então foram estabelecidos dois fluxos, o fluxo de risco de prevenção e o fluxo do próprio evento. No fluxo de risco, o paciente ele é admitido pela enfermagem, avaliado o risco de broncoaspiração através do diagnóstico de enfermagem e identificado o paciente é risco, se não, reavaliação diária pela enfermagem. Se o paciente for risco de broncoaspiração ou de aspiração broncopulmonar, é solicitada avaliação fonoaudiológica e aplicar as medidas preventivas. Esse paciente vai precisar realizar acompanhamento fonoaudiológico? Se sim, o paciente mantém-se em terapia fonoaudiológica até que haja a conclusão da fono e as condutas fonoaudiológicas. Se não, segue este paciente em reavaliação diária. Este é o primeiro fluxo. No segundo fluxo, é o fluxo do evento. Então, ocorreu a aspiração broncopulmonar. O paciente broncoaspirou, aspira imediatamente a via aérea do paciente e aciona as equipes envolvidas.
No caso da fisioterapia, avaliar o paciente e definir as condutas fisioterapêuticas. No caso da enfermagem, notificar o evento. No caso do médico, avaliar o paciente, solicitar os exames e o tratamento pertinente. Na fonoaudiologia, reavaliar o paciente, definindo a conduta. E a equipe de nutrição adequar a dieta prescrita a este paciente. E termina o fluxo. Então, esses são os fluxos. E agora, quais são os anexos? O anexo que nós temos no protocolo é a ficha de notificação, que é fundamental abrir esta ficha para todo o evento. Como ela deve ser preenchida? Com a data, identificando o evento, qual é o diagnóstico principal do paciente, se ele tinha em uso algum dispositivo, sonda nasointeral, nasogástrica, gastrostomia, se ele estava em intubação orotraqueal, traqueostomizado ou não se aplica, e descrevendo o que aconteceu na ocorrência, se ele broncoaspirou sangue, êmese, medicação, alimento, refluxo gástrico, refluxo da dieta ou corpo estranho. Quais são os achados clínicos que devem ser preenchidos, que são prévios ao evento? Esse paciente, ele já era restrito à elevação da porção superior do corpo, perda de peso involuntária, esfíncter esofágico inferior incompetente, história prévia de broncoaspiração, motilidade gastrointestinal alterada, capacidade de deglutir prejudicada, tosse diminuída ou ausente, estado neurológico alterado, desnutrição ou desidratação, trauma oral, facial ou cervical, nível de consciência diminuído, paciente em uso de medicamentos como sedativo, teofilina, dopamina, bloqueadores de cálcio, neperidina ou anticolinérgicos, susceptibilidade à entrada de secreção gastrointestinal, orofaríngea, sólido, líquido nas vias traqueobrônquicas que podem comprometer a sua saúde, presença de sonda oral ou nasal, presença intragástrica alterada, pressão intragástrica alterada, pacientes acamados, idosos, náuseas e vômitos, imobilidade, sarcopenia, alimentação enteral ou paciente crítico, e qual é o desfecho que aconteceu com este paciente do evento da broncoaspiração. Ele foi intubado, ele veio a óbito, teve parada cardiorrespiratória ou não teve dano aparente? Ele teve alteração do padrão respiratório, como tosse, engasgo, cianose, durante esse desfecho? E quais foram as intervenções imediatas? Que, na verdade, essas intervenções elas devem ser correlacionadas ao evento em si, né? Suspensão da dieta, elevação do decúbito, avaliação do padrão respiratório, acionamento do médico, do código azul, acionamento do código amarelo, comunicação à nutrição, fono e fisioterapia e aspiração das vias aéreas. Então, essa intervenção imediata, ela na verdade são as ações que devem ser realizadas durante esse procedimento. Tudo que deve ser realizado está neste campo de aplicação. E aí é assinado pelo enfermeiro e pelo coordenador. Então, esta é a apresentação do protocolo de broncoaspiração. Eu espero que vocês tenham aproveitado o treinamento. Precisa assinar a ficha de treinamento com o seu coordenador e estamos à disposição para quaisquer dúvidas com relação a este processo. Muito obrigada e até a próxima.